With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. 5 relatos, mergulho no inexplicável. Lobisomem maçom, luzes na canastra, risada coringa no mato, vulto na porta e sonho lúcido com sombras. Está pronto para encarar o sobrenatural? Olá, eu sou a Roberta Schmidt. E eu, Luciano Procópio. Esse é o Crônicas do Além Retro, uma parceria do Defining Ghosts com o podcast Relatos do Além. E nessa nossa arqueologia dos relatos antigos, nós descobrimos um relato super interessante, um episódio super interessante, que é o episódio 60. Vamos lá? Vamos lá. E eu tenho um relato muito bom para contar hoje aí. É essa história do avô de um amigo. E esse avô, eu vou chamar de Seu Carlos. O Seu Carlos, ele nasceu lá em Alagoas. Ele era indígena mesmo, nasceu numa tribo. E na década de 70, na década de 80, entre 75 e 80 ali, ele se mudou para Campinas. Porque ele já cansou da vida lá na aldeia, cansou de como as coisas eram. E decidiu ir ali para viver em Campinas e para trabalhar na construção civil. Aí ele já tinha alguns contatos lá e tudo mais, e foi para Campinas trabalhar e viver lá. Aí ele arranjou uma casinha numa chácara mais afastada da cidade, onde era mais barato e onde ele conseguia morar, se sustentar e viver com a família ali. Já tinha os filhos, já tinha toda a estrutura e tal. Bem, é isso. E ele, enfim, ele tinha a rotina dele, que era ir todo dia para a obra, trabalhar, construindo prédio, construindo coisas corporativas, era esse tipo de coisa. Ele trabalhava na construção civil ali. E aí, o meu amigo sempre contou que o Seu Carlos ali, o avô dele, tinha muito medo dos chefes dele, porque os chefes deles eram maçons. E isso, para quem não entende muito bem, ainda mais na década de 70 e todos esses anos atrás aí, para uma pessoa ainda que nasceu numa tribo e tudo mais, era algo muito misterioso, muito esquisito. E tinha aquela máxima, aquele mito que maçom mexia com coisa errada e tal. Então aquilo fazia com que o imaginário dele ficasse complicado, né? E aí ele tinha medo e eles reconheciam as pessoas que eram maçons ali, os engenheiros e os responsáveis pela obra, pelo terninho branco que eles se vestiam. Então ele sempre comentava com o meu amigo, o neto dele, que quando ele via o pessoal do terninho branco, ele caía fora porque ele tinha muito medo. Eu tô contando isso porque isso vai ser importante lá na frente. O Seu Carlos, ele tinha uma vida noturna meio movimentada, sabe? Tô tentando falar da maneira mais respeitosa e também sem passar pano pra ele, porque sabemos que isso é errado também, uma pessoa casada cair na noite assim, sem medir consequências. Mas ele foi pra lá, ele ia pra lá e fazia isso mesmo. No dia de pagamento, ele ficava para a cidade e ia gastar metade do pagamento na noitada. Mesmo tendo família, tendo tudo, ele ficava por ali e, enfim, como muitos e muitas pessoas já fizeram e conhecem pessoas que fazem isso. E aí ele, numa dessas noitadas de pagamento, ele ficou festando e ficou curtindo a noite e tudo mais, até o ponto de já não ter mais o que fazer e tal. Aproveitou o que tinha que aproveitar e bebeu e enfim.
Aí chegou um horário da madrugada que expulsaram ele da boate que ele tava e ele pegou o caminho da roça, o caminho para casa. Aí, para chegar na casa dele, saía do centro da cidade, do centro de Campinas, e andava até pegar a estrada de terra e andava mais e mais e mais até chegar nesse lugar, nessa chacrinha aí onde ele morava. E esse dia tava bonito, tava fresco, tava gostoso, pelo que o seu Carlos comentou ali com todo mundo ali, era uma noite agradável e tava tranquilo. E a lua cheia clareava o caminho, que tornava mais tranquilo ainda de andar, porque tava tudo muito claro, muito gostoso e tal. E ele sozinho na estradezinha de terra, no rumo para casa, 1 hora de caminhada. No meio do caminho, ele começou a ter a sensação de estar começando a ser perseguido, sabe? De estar alguém observando ele, a sensação de alguém começou a me seguir. Ele falou que ele andou, aquela sensação, escutando barulho, como se alguém estivesse olhando para ele. Andou metros assim, até que chegou um ponto que ele estava muito incomodado, já tinha escutado barulho no mato umas 2 ou 3 vezes, estava perto de uma encruzilhada, tinha para onde correr, e ele pegou um pedaço de pedra assim muito grande e jogou no meio do mato. Tipo, se for algum bicho, que fuja. Nessa que ele jogou a pedra, perto da onde a pedra caiu, pulou um bicho muito grande do meio do mato, no meio da estrada. E segundo ele, esse bicho era um lobo, em forma de homem, grande, 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 e tava com, tipo assim, com boa parte da roupa rasgada, mas dava pra ver que as calças ali, ou o que restou das calças e um pedaço do que sobrou da roupa, era aquele terninho branco que eu comentei. Aí ele juntou o A com B e falou: Poxa, é um lobisomem, esse bicho vai me pegar. E aí ele, tipo, tentou correr do bicho, o bicho foi atrás dele. Aí a hora que ele não tinha o que fazer, que ele viu que o lobisomem ia pegar ele pegou um pedaço de pau grande e deu na cabeça do lobisomem. Eles saíram na mão ali mesmo, eles brigaram mesmo. E foi um negócio feio. Ele falou que o lobisomem vinha, ele batia no bicho e era aquela poeirada levantando e ele sem entender o que estava acontecendo. Diz que a boca era imensa, a orelha era imensa, caída também, e olho vermelho e ele só conseguia se defender e pedir por socorro. Nessa da gritaria toda, ele viu que uma luz de uma casa lá mais longinha acendeu. E aí ele falou: Pô, é pra lá que eu vou correr. E aí ele deu uma última paulada na cabeça do bicho, mas bem dada mesmo assim, a ponto de derrubar o lobisomem. E ele correu para essa casa, chegando lá, quem morava lá já estava com a porta meio aberta, ele só caiu para dentro e trancou. E falou pro cara: tem um lobisomem na estrada e vamos ficar aqui. E ele ficou nessa casa aí até amanhecer. Aí amanheceu, tudo mais, ele foi para casa dele, ele contou que ficou dias e dias mal, se sentindo mal e sem conseguir eh, sabe, ter o sentimento de paz e aquilo ali na cabeça dele, toda aquela situação que ele passou, que parecia a cena de um filme. Depois de um tempo, ele decidiu que era hora de voltar a trabalhar e tudo mais, e ele voltou pro trabalho. E aí, chegando lá no trabalho e tudo mais, ele tinha pessoas mais próximas a eles, amigos assim de longa data, inclusive os amigos que ajudaram ele a trabalhar, a arranjar o trabalho ali onde ele estava. Ele contou a história para um deles. E diz que no exato momento que ele estava contando a história, passou um dos engenheiros com um curativo muito grande na cabeça e um semblante muito estranho, e com o bendito do terninho branco. Então aquilo ficou marcado para ele. Então ele já sabia quem que era o lobisomem, e depois de muito tempo ele começou a contar essa história para essa pessoa, pro pessoal ali, e o pessoal, todo mundo começou a ficar sabendo. E esse cara que já era de São Paulo voltou a morar em São Paulo e não frequentava mais ali aquela empresa ali, aquela construtora onde eles trabalhavam. E aí o avô do meu amigo, o seu Carlos, contou para todo mundo essa história, que é o dia que ele lutou com o lobisomem maçom. E a vida inteira ele contou essa história, a vida inteira ele levou as pessoas para mostrar onde era lá, até o dia que ele faleceu e já não podia mais compartilhar mesmo essa história. E assim, é muito incrível você ver que a pessoa ela contar com tantos detalhes e poder te levar no lugar e poder te contar o que aconteceu e você ver o olho dela, que é difícil de você não acreditar nessa história. E é isso, né? É uma das nossas histórias de interior aí que
encantam e deixam o nosso folclore tão rico como ele é. Espero que vocês tenham gostado desse relato rapidinho. Poderíamos até falar que o seu Carlos estava embriagado, né? Porque era um cara festeiro. Mas ele não, se ele estivesse embriagado, ele ia esquecer tudo no dia seguinte. Ele não ia ter essa riqueza de detalhes. E aí é uma pergunta que eu quero fazer para você, Luciano. O terninho branco não é de Mormon? O maçom não usa terninho branco, ele usa o avental, né, nas reuniões, mas o terninho branco não são os Mormons que usam? É só uma curiosidade, porque eu não tô me recordando do terninho branco. Realmente não é um padrão, né, o terno branco. Pode estar vinculado, talvez, a algum rito ou outro, ou alguma coisa tão específica do interior, enfim, pela época, mas não é o padrão, né. De qualquer forma, bom, vá os seus comentários aí, mas Não, pode não é um ir, pode ir, padrão. pode fazer seus comentários. Não é, né. Mas Não. é que eu falei: "Cara, mas não talvez os Mormons, eu acho que eles têm essa coisa do terninho branco, que também é tão fantasioso, né, no nosso imaginário, no imaginário das pessoas, quanto os maçons, né. É que o maçom tem a coisa do bode e tal, enfim. Eh, mas eu quero ouvir os seus comentários, eu tinha mais essas dúvidas. É, o que eu acho bem interessante aqui de a gente trazer, né, que é o fato dessa associação, né. É certo que sim, até pela época e até os dias de hoje, que dentro do grupo de maçons, a profissão de, engenheiro é muito comum, né. Ah, é En verdade, verdade. então essa associação pode ter sido livre por conta dele trabalhar para engenheiros e talvez pela roupa que se usava na época, talvez não tão na época, porque ele fala que é de 70 ou 80, né, e não é tão interior do país em termos de norte e nordeste, que talvez a roupa branca fosse mais comum pelo calor, mas a gente está falando de Campinas, interior de São Paulo, que até voltei há poucos dias de lá. Mas enfim, é mais essa questão de associar a figura de engenheiros na época e ainda nos dias de hoje à maçonaria e infelizmente ou felizmente, a maçonaria está ligada a situações mais, ocultas, secretas, naquela época ainda mais ocultas e mais secretas do que a gente observa hoje, né. Hoje em dia a gente olha para a maçonaria como algo mais discreto, uma sociedade discreta, mas sem dúvida nenhuma, sempre causou, e eu tenho pelo menos um relato que é associado à maçonaria do interior muito, muito macabro. Mas é só uma associação por conta de que serem pessoas que se reúnem e que na reunião e o que eles tratam nessas reuniões, ocorre em segredo. E todo segredo gera um interesse e eu acho que tem essa questão dele ser muito boêmio, esse é o Carlos, né, e talvez, sei lá, um castigo que ele tenha recebido por estar à noite num lugar que não devia, o lobisomem resolveu, escolhê-lo, né, mas sem dúvida nenhuma o fato de esse engenheiro, chefe ali dele, ter surgido com a cabeça enfaixada e É muita coincidência, né. o É. lobisomem usar a roupa branca é uma coincidência gigantesca. E o que mais me coloca numa posição de acreditar nessa história, é porque quando ele relata para o ouvinte, o seu Carlos relata para o ouvinte o que aconteceu, ele ainda transmite uma sensação de pavor, de temor do que aconteceu, ao ponto de trazer tantos detalhes. Então eu acho que, fica uma riqueza aí de detalhes e, essa questão do lobisomem, que aparece muito no folclore, eh eh, no mundo todo, né. A gente tem histórias de lobisomens em qualquer, eh eh, continente, vinculado a contos até de indígenas e outros povos, e a gente não pode deixar de associar, né, quando a gente conecta
naquele contexto, seu Carlos acreditando que a maçonaria tinha algo de errado fazendo por trás. A figura do lobisomem é uma figura animalesca, né, é uma transfiguração do ser humano em animal, né. Então associar essas 2 situações de algo que não é feito de forma boa, de correta, que se tinha a visão da maçonaria, com a visão construída sobre o lobisomem animalesco, é o homem, pervertido na sua animalidade, talvez tenha sido a conexão que ele fez, não deixando de valer a figura do lobisomem que ele viu, tampouco as lendas que circulam por trás da maçonaria, né. Muito bem. Vamos continuar então? Vamos para o próximo relato? Vamos. Oi, Lucas. Meu nome é Flora. Eu sou mineira, de uma cidade chamada Divinópolis, no interior do estado. Já deve ter ouvido falar, porque aqui fica mais ou menos a 1 hora da cidade de Cláudio, onde aconteceu um caso ufológico que tá ganhando mais espaço na ufologia, ultimamente. Então, eu vou contar uns relatos, alguns deles eu ouvi, outros aconteceram comigo. Um eu ouvi da minha tia, sempre quando ela me conta, ela fica arrepiada, ela treme a voz, ela parece que vai chorar. Já tem um tempo que aconteceu isso, acho que na década de 90, eu não sei muito detalhado. E ela é da cidade de Piuí, que faz parte do Parque da Serra da Canastra. E a Serra da Canastra é uma região que tem muito caso ufológico, mas também outros casos tipo Mãe Douro, mais do folclore brasileiro. E a Mãe Douro, para quem conhece, sabe que ela aparece onde tem bastante água, bastante nascente, porque também tem bastante tesouros, né? Ouro, diamante. E lá na Serra da Canastra tinha bastante garimpo. E do pior tipo de garimpo. E lá nasce o Rio São Francisco, né? Que é super importante para a bacia hidrográfica brasileira. Então, tinha boatos num canto lá da cidade que estava aparecendo luzes. E as pessoas iam lá no final da tarde para observar essas luzes. E ela foi com os amigos num carro. Chegando lá, eles se ajeitaram, estacionaram o carro, se ajeitaram para observar o show das luzes, que não sabiam o que é. Tinha gente que falava, a maioria das pessoas falavam que era a Mãe Douro, porque naquela época não tinha muito conhecimento de ufologia. Provavelmente, certeza que foi antes do caso Varginha. Então eles estão observando e começou a aparecer luzes. Foi tipo luzes piscando, pequenininhas, surgiam pela serra, atrás das árvores, e elas voavam, pairavam, como se fossem fadinhas, só que maiores no céu. E elas piscavam e todo mundo ficava hipnotizado com aquilo. Eram várias luzinhas, a gente chamaria de orbe dentro da ufologia. E aquilo durou um tempo, até aparecer um farolzão por trás da serra. E esse farol, ele não piscava, a intensidade dele aumentava e diminuía lentamente. E aquilo foi o que mais assustou o pessoal que estava assistindo o show de luzes. Foi nessa parte que a minha tia arrepia os pelos. Porque aquela luz começou parecia, ao olhar deles, que ela chegava perto. Mas talvez seja só a intensidade dela que aumentava, né? A intensidade da luz. Então esse farol foi se aproximando mais deles, que estavam do lado do carro estacionado. E eles começaram a se assustar muito, porque aquilo se aproximava. Eu não sei o que aconteceu com as outras luzinhas, se elas entraram nessa luz, se elas se fundiram. Não sei muitos detalhes, mas esse farol começou a aproximar muito do pessoal e eles correram para o carro para ir embora, porque todo mundo ficou com medo. Só que o carro não ligava. Dentro da ufologia a gente fala que é influência do magnetismo, que apagou o carro, algo do tipo, mas o carro não ligava, então foram uns segundos bem desesperadores até o carro ligar e eles irem embora. Hoje parece que
esse cantinho da cidade já foi ocupado por casas, já é urbano lá. Eu voltaria lá para ver como é que tá, mas parece que o pessoal, a cidade ocupou lá. Então, esse foi o relato que a minha tia me contou. Se fosse ela contando, com certeza teria mais detalhes. Vamos comentar primeiro esse. E aí, Então, Roberta? fazendo uma pesquisa aqui, né, sobre a mãe do ouro, a mãe d'água, né, também tem esse nome, ela também tem essa característica de aparição com luzes. Né, eu fui até procurar para tentar entender por que que eles fizeram essa associação, que poderia muito ser, né, já que ela falou que é uma região de garimpo, e ela é a protetora, né, dos garimpeiros e tudo mais. Mas o que me pegou foi a interferência na hora de ligar o carro, né. É muito típica de E OVNI, né? OVNIs, de orbe, então, sei lá, acho que pode até ter uma mistura das 2 coisas, mas eu acho que poderia realmente ser um orbe mesmo, algo do tipo. Mas não descartaria jamais a mãe d'água. E o que você está trazendo é bem interessante, né? Por isso que é legal a gente conduzir com as nossas percepções aqui individuais e construir uma, né? O que que impede de esses dois fatos terem ocorrido simultaneamente, né? Pois Quer é. dizer, às vezes o momento foi propício para que tanto a Mãe Douro quanto o OVNI, ou que estejam ligados, né? A gente tem que imaginar que uma das perspectivas que se tem sobre a vinda desses extraterrestres para a Terra é a exploração. E por que não explorarem os nossos minérios? E a Mãe Uhum. Douro, vinculada aos minérios, poderia estar associada ali também, né? Sim, sim. Realmente esse fato da do carro não pegar é muito visto nos relatos ufológicos, mas a gente também tem aquela outra questão que é vinculada a esse tipo de aparição de luzes, né, como um farol. Também tem outras lendas brasileiras que estão vinculadas a isso, né, que é o que faz surgir o fogo-fato, né, aqueles gases em pântanos, que faz aquelas bolas de fogo surgirem. Eu trago isso só como uma informação adicional, mas eu acho que o ponto fica bacana aqui desse nosso comentário aqui em conjunto é somar as 2 situações, né, uma questão vinculada ao folclore e a outra a aparição, de UFOs, UAPs, enfim, e por que não as 2 coisas acontecerem ao mesmo tempo É, e não não excluindo, né. exato, não deixando de ter até conexão. A gente pode encontrar a conexão e ela não é tão absurda assim quanto possa parecer, né. Exato. Então vamos continuar. Agora eu vou contar uma fofoca que eu ouvi dos meus pais. Ok, ok. Não é um relato, é uma fofoca que eu acho que vai deixar bastante gente curiosa aí sobre o caso Varginha. Meus pais participavam de um movimento gnóstico cristão, e nesse movimento eles conheceram um médico bastante intelectual, um cara acima da média, né? E esse cara, ele comentou que foi chamado para examinar um alienígena que chegou na Unicamp. Então, começando, eu já fui pro final, mas inicialmente esse médico ele estava fazendo pesquisas com pessoas em coma na Unicamp. O que seria essas pesquisas? Comunicação com pessoas em coma. Ele se comunicava com pessoas em coma, ele conseguia se comunicar. Eu não sei porque ele comentou isso, mas eu não sei porque não saiu essa pesquisa até hoje, se está secreto, arquivado, o que aconteceu. Mas ele foi chamado para examinar esse ET, suposto ET que foi parar na Unicamp. E o que ele comenta é o que os outros comentam, que o ET estava agoniando, estava passando mal, algo do tipo. É o que a gente ouve e não deu mais detalhes. Porque eu também não sei, por se passar de uma fofoca, eu não sei muitos detalhes. Mas eu fico pensando, será que tem a ver essa pesquisa dele com esse ET?
Ele se comunica com pessoas em coma. Será que ele foi chamado não só para examinar, mas para comunicar com esse ET de algum jeito? Tipo o filme A Chegada? Então fica aí o questionamento. Bom, os relatos que eu passei não são tão grandiosos. É. Um médico da Unicamp, o negócio nunca veio à tona, né? Assim, a gente sabe que são feitas pesquisas tanto no exército, né, quanto nas grandes universidades, e em todos os níveis, né? Eu acho que a gente, por mais que a gente tenha uma mente fértil, a gente nunca vai conseguir ter uma imaginação para o porquê realmente é feito, com toda certeza. Não sei se tem relação, né, da pessoa em coma com o ET, mas talvez esse médico fosse alguém que topasse uns desafios, assim, muito doidos, sei lá. Ou que tivesse uma mente à frente do tempo dos outros médicos, uma mente mais aberta. Eh, mas não sei, eu acho que existem sim, a gente já viu alguns documentários, reportagens, né, de seres que foram capturados e foram estudados, e nunca isso é plenamente divulgado e muito menos validado, né, o que eu acho uma grande bobagem. Enfim, a gente teve aqui o Edson Boaventura, né, conosco há uns meses atrás, e ele até falou sobre algo nesse sentido, né, e ele é uma pessoa experiente, eh, séria, né, e talvez ele pudesse explicar, mas a gente poderia até trazer uma pessoa para explicar um pouco mais esses fatos, né, como que as universidades lidam com isso, enfim, ou até se tem uma relação, essa conexão que ela fez, eu acho que não tem nenhuma conexão. Eu acho que são fatos isolados, a questão do coma com os ETs, mas não sei. É, talvez tentaram explorar nessa situação, talvez algum poder paranormal, parapsíquico do médico, e talvez, né, eu imagino, né, vamos supor, né, vamos pegar. É que é fofoca, né, a fofoca É, a fofoca que vira outra fofoca, não tem muitos fatos, né. mas vamos imaginar que esse ET foi capturado, eh, em um estado péssimo e os militares, não sabendo o que fazer, levaram eles para um hospital. E aí, quem no hospital tem alguma possibilidade de entender algo que não é tão compreensível assim, um nada compreensível, talvez aquele médico que fale com pessoas que estavam em coma. Será que ele conseguiria fazer esse processo de comunicação, né? Então, talvez esse lado paranormal, da sua paranormalidade, tenha instigado a ser chamado para tentar entender o que estava acontecendo, ou interagir ali, mais ou menos com essas figuras ali de filmes que falam sobre extraterrestres, né, na tentativa de se estabelecer uma comunicação, seja mental, seja por sons ou forma de símbolos e tudo mais, como ela falou do filme, né. Eu acho Pois que é. talvez tenha sido esse o caminho de explorar alguma sensibilidade anormal desse médico e certamente isso não chegaria a nós se não fosse com base na fofoca, porque deve ter sido escondido isso muito bem, né. Acho que o único relato que se traz com hoje a gente consegue, ter tantos detalhes e ainda assim faltam tantos outros, é o ET de Varginha. Mas os Chupacabra também, né. chupacabra também, exatamente. Chupacabra tem imagem, né. Tem. Tem imagem, tem imagem. Temos imagens. É, torta pra mim. É. Vamos lá, vamos continuar então. Eu sempre quis ter experiências sobrenaturais e as experiências sobrenaturais que eu tive acabam tendo explicações mais científicas. Bom, eu estava jantando com uma pós-festa numa roça. Já era noite, eu estava jantando, quase indo dormir, e a luz caiu. É uma roça, tipo, a luz cai, a fiação é velha, ela fica desgastando, mas a luz caiu, normal. A gente se ajeitou lá, continuou jantando.
Nada de errado. Mas eu ouvi uma risada bem estranha vindo da floresta ao lado da roça. Era uma risada tipo coringa, bem coringada a risada. Eu pensei: "Nossa, não foi só eu que ouvi, o meu namorado ouviu, mais gente ouviu". E eu pensei: "Nossa, será que é um pássaro rindo?". Eh, mas depois eu pensei mais, era uma risada muito humana. Aí o que veio na minha mente depois disso é Saci. Por que não? O cara o Saci, ele deve estar rindo da nossa cara aqui que a luz caiu, clássico. Mas era uma risada muito coringa vindo do mato, na roça, é muito estranho isso. E meu namorado muito cético também, pra ele não é nada, é tipo coisa da nossa cabeça. Nós ouvimos junto, mas é coisa da nossa cabeça, uma coincidência que aconteceu ao mesmo tempo dentro da nossa cabeça. Eu tento ser cética, eu juro, mas ele sempre ganha. E uma experiência que a gente teve junto, que ele nega qualquer coisa sobrenatural que explique, é sempre científico. E eu não tenho nada contra não. Na verdade, eu afirmo tudo até que uma coisa se prove a mais correta, aí eu vou começar a negar outras coisas. E dele é o contrário. Ele nega tudo até que uma coisa se confirme na frente dele. O que tá acontecendo? A gente tinha acabado de começar a namorar e era uma das primeiras vezes que ele foi na minha casa e não tinha ninguém lá. A gente estava esperando a minha mãe e a minha irmã chegarem em casa de carro, da rua. E a gente estava lá no meu quarto namorando. Mas sempre atento porque a qualquer hora minha mãe chegaria e ela não poderia ver a gente namorando lá, porque era início de namoro, a gente tinha que estar comportadinho em casa. Vocês entendem? Então, a gente ouviu o carro chegando na garagem e a gente se ajeitou, né? Opa, não, peraí, agora vamos ficar comportado. E a gente ouviu esse carro chegando, a gente ouviu a porta abrindo, tipo, abrindo com a chave, a gente ouviu o passo de pessoas entrando na sala. E depois a gente viu um vulto passando pela minha porta e indo para o banheiro. Nós dois vimos. E passou um tempo. Aí, ué, não chegou gente aqui? A gente não viu a minha irmã, porque esse vulto era minha irmã. A gente não viu a minha irmã passar na frente da porta do meu quarto? Aí eu fui ver, não tinha ninguém na casa. Não tinha ninguém. E eu tô doida, não é possível. E eu conversando com ele, não, eu vi, mas eu não sei o que eu vi. Mas a gente viu a minha irmã. Você não acha que a gente viu a minha irmã? E ele, não, eu não acho. Eu acho que isso é coisa da nossa cabeça. Enfim, talvez seja no sobrenatural, talvez seja o ego da minha irmã, o doppelganger dela, eu não sei falar, doppelganger. Enfim, a gente viu alguma coisa. E foi de boa, tipo, não assustou, a gente não ficou apavorado com aquilo, não. Bom, espero que o namorado dela não seja mais tão cético, né, porque 2 vezes com a mesma pessoa ou eles estão muito bem afinadinhos, né, o que um pensa, o outro pensa que um vê, o outro vê o que um imagina que vê, o outro também, né. É. Mas Saci, né, o Saci é sacizento mesmo, né, que é aquela coisa da risada, de tirar sarro, né, e acho que essas manifestações espirituais, folclóricas, elas ocorrem parece que sempre quando tem uma quebra num padrão, numa rotina, né, tipo, acabou a energia, tipo, é a hora de eu entrar e fazer o meu show. É. Pelo menos é a impressão que eu tenho, até pelos relatos que a gente ouve, né, principalmente esses que envolvem Saci, né. Ele espera acontecer alguma coisa pra poder entrar lá e zoar o barraco. Agora os vultos, sei lá, acho que talvez alguma coisa meio que persiga ela também, né, não sei. Mas o Saci eu super acredito que seja roça, queda de energia, risada. É. E assim, né, a gente não pode esquecer que eu vou fazer só uma conexão, já que em alguns momentos a gente tem falado de folclore, né, que nós somos colonizados por portugueses, e a gente também herda e no meio dessa herança acaba misturando muito alguns folclores europeus
como a figura do leprechaun, dos gnomos, dos duendes, que vem na cultura junto ibérica e também, aqui conosco se misturam com as lendas e folclores dos povos originários e também, dos escravos, né, os que vieram da África e que na mistura de tudo isso acabam nascendo essas figuras, que no final o que eu quero dizer que não é que elas não existam, é que elas simbolizam coisas comuns em qualquer parte do mundo, né. O leprechaun também é aquela figura debochada, que esconde coisas, que enfim, né, o duende da mesma forma, aqui o Saci também tem essa figura daquele maroto, daquele um pouco criança que também e ali, não sei se você vai lembrar, Roberta, mas teve um relato que trouxe, essa a figura do Saci também para nós, que era, de um homem que estava, foi caçar, alguma coisa assim, Na floresta. na floresta, ficou dentro de uma E casa, ouviu assovio e tal, até apagar a luz, né, e aí eu fiz aquela a associação que luz. se usava um lampião, né, Aham. e talvez ali, como ela falou, a energia elétrica precária poderia causar algum acidente, e tendo esse acidente poderia prejudicar a floresta que estava ao redor, enfim. Estou associando a figura exata do Saci, e aí mais uma vez, olha que legal, né, você fez uma conexão ali num dos relatos anteriores que, a aparição da Mãe Douro vinculada ao OVNI. Aqui a gente pode associar o Saci a essa sombra, essa figura que apareceu dentro da casa, né, já que acabou a luz, que nem você falou, teve um marco ali, uma ruptura em Aham. algo que deixou mais perceptível alguma coisa e sem dúvida nenhuma escuro é essa porta de percepção nossa mais aflorada, porque mesmo para você se movimentar em um lugar escuro, você tem que aguçar os outros sentidos, né. Você fica mais atento ao som e tudo mais, então você fica mais suscetível a perceber o que ao teu redor ocorre. E Exato. pode ter realmente acontecido isso, acaba a luz. Tinha tensão ali também, e aí um pouco um lado mais divertido, né, estavam na pegação, aquela coisa pode chegar alguém a qualquer momento, que legal que é isso, né, ter um risco, tal. Junta tudo isso num balaio só, pode ser que se torne um ambiente bastante propício para surgirem, né, tá na mata, enfim, todo esse cenário que ela trouxe ali, que ela construiu, que talvez tenha deixado mais suscetível a tudo isso acontecer, né. E que não é coincidência, né. Eu não se os 2 ouviram, né, É. mesmo que ele negue até a morte, mas os 2 ouviram, né. Ele não sabe o que ele ouviu, né. Ele sabe, mas ele só não queria expressar, né, o que ele tinha ouvido para não dar o braço a torcer, mas enfim, quando é um fato isolado, né, quando uma pessoa só ouve e a outra: "Você ouviu isso?". "Não". Aí fala assim: "Não, então, pode ser algo da minha cabeça, ou talvez eu tenha uma sensibilidade maior que a outra pessoa", mas nesse caso não, foram os 2. É, foi coletivo, né. Coletivo, É, quando a gente fala, é mais de um, né. é. É isso aí, é muito bacana. E assim, talvez o negar também passe pelo fator de meu medo me faz recusar qualquer entendimento disso. Então é melhor eu não compreender, assim como a mente, o nosso cérebro acaba desligando em grandes traumas, né, que é uma batida de carro, a pessoa desmaia independente de ter sofrido algum trauma, mas o trauma psicológico faz ali com que você desligue para você suportar aquilo ali. Por que não a mente também dá uma desligada? Não, isso aqui eu não quero compreender, porque se eu for atrás de uma possível compreensão, eu vou enlouquecer. Uhum. Vai transpor aquele véu que a gente às vezes fala da sanidade também, né. Seriam os manicômios antigamente, ou as pessoas hoje que, têm as suas loucuras, vamos falar de uma maneira mais simples, né. A incapacidade de distinguir o que é deste lado e o que está do outro lado, né, então, no medo de entrar nesse processo de loucura, a pessoa prefere não entender ou a mente dela acaba, causando esse tipo
e de bloqueio, né? Vamos que estamos caminhando já para o final. E outro relato também que eu não fiquei apavorada foi alguma espécie de paralisia do sono que eu tive, porque não parecia uma paralisia do sono. Eu estava perto, eu tinha consciência, eu estava sonhando, mas eu também tinha consciência que estava perto de amanhecer e que eu ia acordar para ir para a escola. Então, eu acordei dentro do sonho no meu quarto, como se eu tivesse acordando mesmo para ir para a escola. Só que, na verdade, o meu corpo não tinha, tipo, meus olhos não tinham abertos. E mesmo assim eu estava me enxergando deitada na minha cama, no meu quarto, com aquela luz do sol aparecendo assim, de pouquinho, pelo corredor e pelo meu quarto. A porta do meu quarto estava aberta para o corredor. A mesma porta que apareceu a minha irmã, sem motivos. Então, é como se meu corpo continuasse dormindo e a minha alma tivesse acordado antes de mim. E eu não conseguia me mexer também. Só que na porta apareceu 2 vultos. Eu não vejo como alienígenas, mas imaginam de baixa estatura, uma sombra preta. E eles não estavam, tipo, parados na porta, eles estavam de ladinho, assim, como se estivesse espiando, sabe? Eu não estava gostando daquilo. Eu senti medo, mas eu sabia que aquilo não era real. Eu tenho bastante sonho consciente e eu uso bastante. Eu gosto dessa vantagem, eu uso bastante dessa vantagem minha. Então eu pedi pra eles ir embora, fiquei pedindo, pedindo, pedindo e tentando relaxar, até que meu despertador tocou e eu acordei de verdade, olhando para o mesmo lugar da porta, na mesma direção. Então, meu dia seguiu normal, sem apavoramento, porque eu percebi que era um sonho. Não fiquei com medo, sério. Eu acho isso muito bom. Eu acho que se fosse uma coisa mais realista, eu com certeza ficaria com muito medo e não dormiria direito naquele quarto de novo. Mas foi tranquilo, graças a Deus. Então, esses são meus relatos. Agradeço pela oportunidade de estar contando aqui. Não são muito interessantes, eu espero que chame a atenção de pelo menos alguém aí. Ou se alguém tiver passado pela mesma coisa, pode enviar para os Ocas, que eu vejo depois. Algum comentário, alguma história parecida. E acompanhe aí mais o podcast, vale muito a pena, sério. Tchau, tchau. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Eu estava lendo aqui que esses vultos de baixa estatura, eu não sei se você já tinha visto isso, Luciano, eu não. Que são De guardião. vossa estatura, eu suporia que seria alguém da vossa estatura andando de madrugada. Né? Arrastando os móveis. É. Trocando os móveis de lugar. Mas não. São guardiões dos umbrais. Aí eu vi aqui que os vultos de baixa estatura, eu nunca tinha visto isso. São interpretados como entidades que guardam a fronteira entre os planos. Pedir que vão embora funciona como um comando ritualístico, uma invocação de livre-arbítrio que faz com que os seres recuem. Então,
dentro desse contexto do relato dela, faz muito sentido para mim, porque ela falou que eram vultos que incomodavam ela, né. E aí se fala que são guardiões guardam a fronteira entre os planos, e eu acho que o que acontece quando a gente tem esses sonhos lúcidos, acho não, né, o que acontece é realmente isso, você sai de uma dimensão para ir para outra, né. Alguns fazem isso conscientemente, né, e se induzem a fazer isso, e outros são induzidos a fazerem isso por ter uma predisposição ou espiritual, ou intelectual, ou mediúnica, seja lá qual o adjetivo for. Mas eu acho que nunca tem uma tranquilidade, assim, a menos que você se induza a fazer isso, fala: "Não, hoje eu vou deitar e eu vou fazer uma viagem astral", ou eu vou não eu tenho alguns sonhos lúcidos, não sei ser, mas paralisia do sono sempre, né, de estar presa, de querer acordar e não conseguir, e não é tranquilo, né, não é uma coisa confortável. Mas eu nunca acordei e vi algo assim, né, vultos. Eu também não lembro de ter, eh, já tive esses sonhos lúcidos, e aqui ela combina essas situações, né, da paralisia do sono, que é algo que a gente vem discutindo aqui no canal, de preparar um especial sobre isso, porque ele é muito recorrente. E eu falo de recorrência, basicamente em qualquer tipo de relato, seja relato de Sim. shadow people, enfim, de OVNIs, sempre tem essa situação da paralisia do sono, mas ela também associa ao sonho consciente, que é onde ela tem noção e tem um determinado nível de controle do que está acontecendo, ao ponto dela conseguir banir, essa figura, essa sombra, baixa, que apesar do medo ela conseguiu manter esse nível de controle, né. Eh, eu acho que sim, ela tem, pelo decorrer do que ela vem contando, se ela tem essa sensibilidade, ela acabou acabando, redundância, mas ela acabou manifestando de uma outra forma, né, então ela tem histórias. E acredito eu que depois desse episódio número 60 aqui da participação dela, a gente deva ter ali também um outro histórico, porque, as histórias dela devem aparecer mais. Mas eu acho que assim, essa questão do sono, do sonho consciente, ela conta com uma vantagem, né, que imagine se você está sonhando consciente, essa figura surge e você ainda com a paralisia do sono não consegue se mover e vendo essa figura perto de você, eventualmente te atacando. Imagine o desespero que deve ser, né. Então um determinado tipo Então, de controle, né. do ponto de vista psíquico, né, eles chamam até isso de uma ancoragem energética, né, que é que você conseguir manter a calma e evitar uma dispersão vital, impedindo que entidades mais densas influenciem, as suas atitudes. Realmente, quando ela começou a falar que ela contava com uma vantagem, eu falei: "Cara, não tem vantagem nenhuma nisso". É lógico que tem, né. Ela conseguiu banir, como você falou, essas entidades e ficar tranquila. É. E até para concluir, assim, eu acabei esquecendo de fazer um comentário, de quando ela ouve os passos, enfim, ouve movimentação dentro da casa no relato anterior, né. Que é a conexão que a gente tem com o falecido membro aqui do nosso canal, o Alexandre, quando ele comentava da casa dele, sentia os passos na escada, ele e a irmã dele também, né. Então, o quanto esses fenômenos também têm ainda, guardam em si essa porção de poltergeist, né, da movimentação das coisas dentro de casa, de barulhos, de percepção de movimento, né. Mas só esse é um comentário que faltou no relato anterior, e nesse aqui é bacana ela poder trazer com esse nível de lucidez, o que aconteceu e ter esse domínio, né. Quisera a gente sempre poder acompanhar pessoas que, como no relato anterior aliás, da semana passada, da pessoa assim se sentir, esganada por uma figura, um Nossa, people,
Assustador, né? acordar e os pais percebendo as marcas de dedos na garganta, no pescoço da pessoa, né? Imagine o quanto desesperador. Espero que nunca tenha corrido com a ouvinte do Zoucas, mas sem dúvida nenhuma o fato dela ter controle, espero que se tenha passado ela tenha conseguido contornar tudo isso. E antes de a gente concluir, eu só reforço o que ela disse, né? As pessoas devem mandar os seus relatos para o Zoucas, é um baita de um podcast, além da figura boníssima que o próprio Zoucas confiar as suas histórias, acho que é o melhor caminho por ali. E não esqueçam, né, Roberta, que a gente também tem o nosso canal, o Defining Ghosts, Sim. no YouTube. E E lá vira e mexe a gente tá colocando alguma coisa diferente lá, a gente tá meio sem tempo, né? O mundo corporativo tem nos consumido, mas isso daqui a pouco vai dar uma amenizada, a gente consegue voltar com conteúdos novos, as entrevistas, e a gente está preparando um material bacana, a gente só não conseguiu colocar no ar ainda, mas estamos voltando. estamos nos reconfigurando em 2 agora para poder tocar, então até tudo se ajeitar, nós vamos dando prioridade a esse conteúdo que com muita honra a gente recebe da disponibilidade dos Zoucas compartilhar conosco para fazermos as nossas crônicas aqui no Spotify e lá no YouTube. Lá no YouTube, o Defining Ghosts, com esses relatos, com outras entrevistas, a gente já tem uma produção de quase 1 ano, de muita coisa boa, e aconselho a vocês a nos acompanhar lá também. Curtam esse episódio, compartilhem esse episódio e na semana que vem teremos mais, não é isso, Roberta? Com toda certeza. Então, Com toda certeza. É isso então. Super obrigada, Luciano. obrigado, Roberta.